perdendo dinheiro. Exatamente. Sendo bem sincera, se a gente pensa, pô, por que a empresa existe? Para solucionar um problema real das pessoas, mas lucrar com isso, né? E aí, se a gente não tá falando que essa solução é para todas as pessoas, tem uma grande parcela aí que não tá sendo atendida e que, em contrapartida, você tá perdendo dinheiro, né? Então, um case bem legal. Eu trabalhei na Uber também no passado, e quando eu trabalhei na Uber, tava acabando de lançar aqui no Brasil. E aí só existia o Uber Black. E eu sou periférica, né? E aí eu falei, olha, desculpe, mas eu trabalho aqui, mas esse serviço não me atende, não compreende. E tem, assim, milhões de pessoas como eu, que poderiam estar fazendo o que a gente chama hoje de last mile, e tá utilizando esse serviço e não tá sendo atendida. E aí? E aí se criou o Uber X, o Uber Pool, né, de compartilhamento de carros e etc. Então, assim, quando você coloca a diversidade na mesa, não é só a pesquisa da McKinsey, que todo mundo sabe, que fala que vai aumentar a inovação e a gente vai lucrar. Eu estou falando de um case real meu na prática, né? Então, você levou isso para a mesa ali de discussão exatamente. E surgiu um produto. Exato. Pô, eu pago barato hoje, então o Uber que eu peguei hoje foi para você. É exatamente isso. E quando a gente fala de modelo híbrido, conectando a pergunta anterior, é sobre isso que a gente está falando. Quando a gente tem diferentes realidades, então eu tenho uma pessoa que está no Acre, eu tenho uma pessoa que está em Manaus, eu tenho uma pessoa que está na Bahia, eu tenho uma pessoa que está no interior de São Paulo, está na periferia de São Paulo, e não só esse eixo Rio-São Paulo, como a Maitê bem pontuou, até porque o eixo Rio-São Paulo, a gente está falando de São Paulo capital e Rio, né, também o centro, não é nem que a gente está falando de São Paulo periferia, Zona Leste, Grajaú, não, a gente está falando também de São Paulo centro. Então, isso possibilita um intercâmbio, inclusive, cultural, né? E de diferentes perspectivas. Então, a solução e a inovação, ela é vista, mais uma vez, como um meio, né? Holístico. Então, eu tenho o mesmo problema que vai ser solucionado por diferentes perspectivas. Logo, eu vou atender cada vez mais pessoas e para todas as pessoas. Eu vejo um grande desafio nisso que você está falando, Cíntia, e que, assim, para mim, é a grande curiosidade que eu tenho se eu pudesse ligar uma maquininha do tempo e ir lá na frente e ver como é que vai ser. Como que vai ser? Mas eu acho que o trabalho híbrido, o trabalho remoto trouxe inúmeros benefícios. Acho que a tecnologia permitiu e ainda vai permitir muito mais. O que me assusta um pouco e que eu gostaria de ver é como que vai funcionar o trabalho em equipe. Os jovens ficaram isolados durante a pandemia, perderam anos importantes da vida deles em termos de convivência. A convivência profissional hoje está em lógico, varia dependendo do ambiente. Não, e do produto mesmo, do que a empresa faz, mas cada vez mais as pessoas estão trabalhando de formas isoladas, estão cada vez mais trabalhando com um fone desse tamanho na cabeça, cada vez mais trabalhando através de uma tela. Como que vai funcionar trabalho em equipe no futuro? A gente já tem visto os efeitos disso, né, Max? Assim, na saúde mental das pessoas, a Maitê também trouxe o burnout, né? Esse isolamento social, as pessoas não conseguirem lidar com os conflitos, né? Gerir conflitos. Eu acho que, de certa forma, e não só os jovens, mas a gente pós-pandemia se modificou, né? E a gente tá aprendendo, e eu acredito muito nisso, que vai ser a gente aprender enquanto equipe, enquanto conjunto. Não acho que vai ter uma bala de prata dizendo faça isso, faça aquilo, vai resolver todos os problemas, mas é a gente, enquanto equipe, reconhecer que sim, saímos todos afetados e afetadas. O modelo híbrido, ele veio de um problema que foi a pandemia, a Covid. Não foi uma solução que a gente já, vamos implementar, já existe e tal. Então foi uma coisa super acelerada. Mas eu acredito que a gente já está vendo os efeitos disso na saúde mental das pessoas, no isolamento, trabalhando cada vez mais 12, 13, 14 horas para não ter que lidar com os problemas exteriores. E a gente vai ter que lidar com isso como a gente também tem lidado com tantas coisas. Temos que construir. A gente vai ter que construir. Vamos ter que construir. Vamos ter que construir. É horrível. Porque fica sempre livre. Não, agora você não tem tempo de deslocamento. Então agora você pode fazer mais uma reunião. Não, pô, pelo amor de Deus. Você não consegue. Exato. Fala, Maitê. Só não esqueça
Só não esqueçam que nem sempre estar junto com uma pessoa presencialmente no escritório, por exemplo, ou onde quer que seja, é garantia de que ela efetivamente esteja fazendo um trabalho de equipe, trabalho de grupo. Porque o que mais a gente encontra é gente no meio da multidão se sentindo sozinha e solitária. Então, pertencimento, né, porque a gente fala muito de diversidade e inclusão é colocar para dentro, pertencimento é fazer parte do tal time ou da tal equipe. Então, não é a garantia do encontro presencial que faz com que as pessoas verdadeiramente se sintam parte de algo ou pertencentes a algo. E muitas vezes as pessoas à distância, dependendo da cultura, é por isso que é tão importante a cultura organizacional de uma empresa, porque é ela que vai dar todo este norte, todo este aporte para que as pessoas se sintam integradas, independente da forma que esteja feita essa comunicação, essa ligação entre as pessoas. Porque o que eu mais vejo é escritório abarrotado de gente, onde a pessoa não sabe nem o que a pessoa do lado está passando e não tem relação nenhuma com a pessoa, entende? Então, estar junto necessariamente no mesmo espaço não é garantia de que essa pessoa verdadeiramente está conectada ou pertencente a este grupo, né? E eu acredito, né, Maite, que vai inclusive nos forçar, enquanto até liderança, pessoas gestoras, a desenvolver a habilidade de ser vulnerável. E de quebrar a barreira, de nos humanizar, né? Que é perguntar verdadeiramente como você está, Max? Verdadeiramente, né? Como que foi o seu dia? O que está acontecendo na sua casa? Porque virou uma coisa só, o trabalho e a casa virou uma coisa só. E aí as pessoas também... É uma linha tênue, né? Então, assim, eu acho que vai trazer também mais humanização de você... Pô, você tá na minha casa hoje. Quando eu tô fazendo um one-on-one, uma reunião com alguém da minha equipe, eu tô convidando essa pessoa para estar na minha casa no final do dia. Então, por que não? Porque eu não posso compartilhar algumas vulnerabilidades com essas pessoas, sabe? Então, acho que a gente vai ter que ter uma outra capacidade aí, pensando em capacidades para o futuro, que é a de ser vulnerável e a de desenvolver empatia e humanização e quebrar essa barreira que, mesmo no presencial, como bem pontuado, ela existe. Assim. Que bom